Que noite, hein? Que noite. Que noite histórica para a Eurocopa, para os portugueses, para a seleção de Portugal, especialmente para Cristiano Ronaldo, emblemática do inferno ao céu, do choro de tristeza ao alívio da felicidade. E que noite heróica para o goleiro Diogo Costa, que salvou Portugal de uma eliminação vexatória, precoce, perante a uma seleção da Eslovênia que lutou, correu, marcou, se defendeu, mas que não tem time para chegar a umas quartas de final de Eurocopa. Uma noite em que Portugal jogou pouco perante aquilo que pode jogar, e eu já falei várias vezes que a expectativa criada, ela cria também uma responsabilidade no nível das atuações, e Portugal ainda não conseguiu desenvolver isso dentro da Eurocopa. Mas uma noite que fica marcada por emoções. Cara, as pessoas que não se emocionaram com o que aconteceu nessa noite de segunda-feira no futebol, essas pessoas estão mortas por dentro. Ainda mais os portugueses, né? Enfim, vamos lá, tem muita coisa pra gente falar do jogo. Likezinho de vocês é fundamental, comentários também, o que vocês acharam. Podem discordar de mim se quiserem e se inscrevam no canal quem não for inscrito. Vamos iniciar com a escalação de Roberto Martínez, que eu acho importante porque ele não inventou. E muita gente colocava um dos defeitos do treinador espanhol, essa invenção, essa mudança na escalação, no 11 inicial de Portugal, que fazia o time talvez ficar pouco confortável. Havia repertório construído nas eliminatórias, mas também precisava de mais constância durante a trajetória, né? Especialmente para dar mais dinâmicas, para as coisas funcionarem melhor. E eu acho que ele entrou com um time que Portugal se sente mais confortável. Num 4-3-3, com o Cancelo jogando pela direita, Nuno Mendes pela esquerda, Rubem Dias, Pepe, Palhinha no meio-campo. E o Palhinha é um jogador fundamental para dar mais tranquilidade na transição defensiva portuguesa e para proteger a defesa de Portugal, que precisa, que tem as suas lacunas, especialmente porque os dois laterais sobem muito e a proposta de jogo da Eslovênia foi marcar e sair no contra-ataque, marcar e sair na transição, então você precisa ter um cara ali que te ajude nessa correria de marcação, e o Palhinha foi extremamente importante no jogo. No primeiro tempo, 7 desarmes, números impressionantes, como correu, como interceptou, como desarmou, como foi fundamental. Se ele não é um cara de tanta criatividade no meio-campo, ele é um cara para dar essa tranquilidade defensiva que Portugal sofre sim em determinados momentos do jogo. Do lado do Palhinha, nesse 4-3-3, segundo volante, o Vitinha, que fez uma grande partida e é alvo da minha principal crítica ao Roberto Martínez. Já vamos chegar lá. E o Bruno Fernandes, à frente. Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Para mim, essa é a melhor escalação da seleção de Portugal. Se vai funcionar ou não, depende de alguns fatores. Especialmente de dois jogadores que nas eliminatórias arrebentaram e que até agora não apareceram na Eurocopa, cara. Ou pelo menos não do jeito que a gente espera. Bruno Fernandes e Bernardo Silva. É fundamental para Portugal que esses dois jogadores joguem mais. Que esses dois jogadores gerem jogo. Que esses dois jogadores consigam finalizar mais, porque tem condição para isso. Porque hoje são dois jogadores muito aquém do que foram nas eliminatórias. E é como eu disse, a expectativa em cima dos dois é muito grande. Porque eles precisam corresponder. Eles são, junto do Cristiano Ronaldo, os grandes nomes dessa seleção portuguesa. E para mim estão abaixo. Esse é um dos grandes problemas de Portugal. Pois bem, Portugal controlou o jogo, as ações do jogo, praticamente a partida toda. No primeiro tempo,
até os 30 minutos, Portugal gerou boas oportunidades. Parecia que estava próximo de marcar o gol a qualquer momento. Rafael Leão, que fez partidas ruins na fase de grupos, inclusive ficou fora porque simulou e tomou 2 cartões amarelos em 2 partidas diferentes, finalmente conectou no jogo. Ele e o Nuno Mendes levaram muito perigo pelo lado esquerdo, ao contrário do lado direito, em que o João Cancelo ficou mais e o Bernardo Silva não conseguia chamar o jogo para aquele lado para que Portugal tivesse opção e também conseguisse atacar pelas 2 vertentes ali, pelos 2 flancos. Mas eu gostei do Rafael Leão no primeiro tempo. Eu gostei muito do Palhinha, como eu falei. Gostei do Vitinha. O Vitinha é um cara de conexão, né? Ele é um cara que conecta a defesa de Portugal com o ataque, que faz o time jogar pelo corredor central, que dá qualidade no passe, que controla muito bem as ações. Não faz nenhum sentido ter tirado o Vitinha na segunda etapa. Portugal teve chances no primeiro tempo para matar o jogo, para fazer 1-0, para fazer 2-0. O Cristiano Ronaldo é um capítulo à parte, já vou abrir um parêntese aqui. Mas no primeiro tempo parecia que ele chegava atrasado em quase todas as oportunidades. A bola não queria entrar, ou às vezes por falta de sorte, ou às vezes porque não estava no bom dia, e não estava mesmo. E no segundo tempo, cara, para mim o que mata Portugal são as substituições. O Roberto Martinez, que não inventou na escalação, resolveu tirar o Vitinha do meio-campo. E aí a conexão de Portugal acabou. Portugal começou a insistir na bola longa. Ele trouxe o Bruno Fernandes para jogar como número 8, jogou o Diogo Jota na posição do Bruno Fernandes, mas Portugal ficou sem o elo de ligação. Muitas vezes Portugal tinha na sua linha de frente 4 jogadores, mas não tinha quem conduzisse a bola com qualidade, ou quem aproximasse para fazer uma triangulação, ou quem conectasse o jogo. E aí, bola longa, bola longa, bola longa. No segundo tempo, o João Cancelo acordou, fez uma excelente partida no segundo tempo. As principais jogadas de Portugal foram pelo lado direito, mas foi pouco, foi pouco. E aí, para piorar, na minha visão, ele tira o Rafael Leão. Não foi uma mudança tão ruim como foi a do Vitinha, porque o Vitinha eu não teria tirado de qualquer jeito, mas ele tira o Rafael Leão e em dado momento ele tem o Bernardo Silva de um lado, o Francisco Conceição do outro lado, que nem é o bom do Francisco Conceição. Depois ele gira, joga o Bernardo no início da prorrogação, porque o jogo termina 0-0. Ele joga o Bernardo para o meio, Francisco Conceição na direita, e na esquerda ele joga o Diogo Jota, para ir num contra um lá na ponta, que não é a do Diogo Jota. O Diogo Jota tem que ocupar espaços dentro da área de finalização. É um cara que ataca muito bem esses espaços, e que finaliza, e que aproxima, e que triangula, enfim. É um cara de corredor mais central, é um cara mais de área, não de ponta esquerda, que era do Rafael Leão, que estava bem no jogo. E aí eu acho que Portugal começa a se afobar dentro do jogo, sabe? Sente a pressão de não conseguir entrar, de não conseguir, as coisas não davam certo, as coisas não funcionavam, tudo que Portugal tentava não fluía, e aí a afobação começa a tomar conta. Tem um lance que o Diogo Jota deixa o Cristiano Ronaldo na cara do gol, ele perde o gol, e aí vem o grande lance, a penalidade, né? O Diogo Jota, aí sim, pelo corredor central, numa grande arrancada, sofre o pênalti e o Cristiano Ronaldo vai bater. E era 1-0 e colocar Portugal nas quartas de final. O Cristiano Ronaldo, que não estava bem no jogo, que não fez um bom jogo, bateu e o Oblak fez uma grande defesa. Não foi um pênalti mal batido pelo Cristiano Ronaldo, tá? O Oblak pegou. Mas quem perde pênalti vai levar sempre para casa a responsabilidade. E aí é que entra, cara, uma das cenas mais marcantes da história de Portugal e da Eurocopa. O jogador com mais gols, com mais assistências, com mais participações na Eurocopa, um cara que parece inabalável, uma máquina, cai no choro depois de perder o pênalti no intervalo ali. Cai no choro de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu vi depois de perder título, né? Aconteceu agora recentemente na Copa do Rei lá na Arábia Saudita. Mas no meio do jogo o Cristiano Ronaldo desaba.
E aí eu não vejo esse choro como fraqueza do Cristiano. Pelo contrário, eu vejo esse choro como responsabilidade. Como um cara que sabe que essa é a última Eurocopa, sabe o quanto a seleção confia nele, que os portugueses confiam nele, o país está nas costas, muitas vezes, e foi muito assim durante a trajetória dele na seleção portuguesa, e ele se cobra demais. É o preço da cobrança. E ele desaba em choro no intervalo da prorrogação. Os portugueses desabam com ele, emocionalmente, a seleção abalada. Só que um jogador não se abalou. Diogo Costa. No último momento da prorrogação, o Chesco sai na cara do gol depois do Pepe perder uma bola tosca, o que faria do Pepe um vilão, e aquilo que eu falei de heróis e vilões dentro de um jogo de futebol. E o Diogo Costa salva numa defesaça com os pés. Se o Oblak salvou no pênalti, o Diogo Costa salvou. 0-0 e vai para os pênaltis. E aí, cara, o capitão de Portugal, que chorou, foi bater a primeira penalidade para a seleção. Primeiro quem bateu foi a Eslovênia, e o Diogo Costa fez a defesa, isso deu um alívio nas tensões, e aí foi o Cristiano Ronaldo. Errou, assumiu o erro, chorou, assumiu a responsabilidade, bateu de novo, porque bate bem, e fez o gol. Naquele momento, a vantagem psicológica que era da Eslovênia passou para Portugal. Parece que saiu um caminhão dos jogadores de Portugal, um caminhão das costas do Cristiano Ronaldo. E aí, Diogo Costa estava numa noite linda, cara, mágica. Vou abrir um parêntese para falar sobre esse menino, porque eu acompanho muito aqui no Porto. E ele já tinha tido uma noite mágica, espetacular contra o Bayer Leverkusen, uma vez, uma fase de grupos da Liga dos Campeões, defendendo penalidades. Quem assiste a Champions sabe. E ele é um dos melhores goleiros europeus hoje. E o que ele fez vai ficar para a história desse país, cara. Ele pegou os 3 pênaltis numa noite que Portugal seria eliminado num desastre para a Eslovênia. E ele garantiu, cara. Ele pegou os 3 pênaltis e pegou bem. Um homem de gelo que depois, também em prantos, também em choro, desabou pela emoção de ter feito a diferença. É um grande goleiro, é uma grande liderança, é uma grande personalidade. Portugal está servido para muitos anos com o Diogo Costa no gol. E ele se torna o herói de uma noite em que vilões seriam eleitos. E que Portugal teve sorte, mais sorte do que juízo, e que tem que tirar lição para melhorar. Passa Portugal, não jogando o futebol ideal, longe disso, e as lideranças, as cabeças, a qualidade individual desses jogadores que eu falei que estão abaixo, precisam se sobressair para Portugal ter alguma chance de chegar mais longe. Agora vem a França, depois Espanha ou Alemanha, e Portugal, com uma grande geração, pode estar deixando as coisas escaparem. A noite é talvez tão poderosa em termos anímicos, em termos emocionais, que dê esse clique, a chave da virada. Mas precisa jogar mais bola, precisa errar menos. E aí vai também para o Roberto Martínez. Enfim, Portugal está nas quartas de final. Tchau.